Falamos agora de esporte e para isso chamamos Jair Aguiar aqui no estúdio. Boa tarde, Jair, tudo bem? Beleza, Gabi, boa tarde. Tudo certo? Pessoal de casa, tudo certo, né? Final de semana foi bacana. Aliás, na última quinta-feira já, em relação ao esporte, né? O pessoal voltando aos poucos aí a treinamentos e também a competições, um pouco mais do que o normal, né? Isso é bacana e a moçada começa a liberar os eventos também. Nós tivemos aí o treino do futsal na quinta, a gente fez a transmissão lá ao vivo. Final de semana o pessoal do xadrez participou de competição em São Bento do Sul. O pessoal também participou de uma espécie de torneio regional de tênis de mesa em Rio do Oeste. Atletismo, teve competição em Timbó. Podemos começar falando disso justamente, pois né? Pois é, Rio do Sul conquistou 6 medalhas, é isso? Isso, Gabi. Foram 6 medalhas aí para Rio do Sul, nessa competição realizada lá em Timbó. Campeonato Catarinense categoria sub-20, mais precisamente, né? E também valendo seletiva para a seletiva nacional. Bom, a Alana Morim conquistou medalha de ouro na prova dos rasos. O Vinícius Klein de Freitas conquistou a medalha no salto triplo, ouro também. Aí você conferiu o salto triplo, né? Conquistado a medalha do Vinícius Klein de Freitas, medalha de ouro, bela participação por lá. Era isso em termos de competição regional. Repetindo, futsal treinando, tênis de mesa competindo, o futsal deve em julho começar a sua competição, o tênis de mesa também, xadrez, enfim, aos poucos as competições voltando. O atletismo está aí um outro exemplo, né? O futebol de campo, a gente também percebeu a moçada aqui de Rio do Sul, da FMD, treinando no estádio municipal, fazendo uma espécie de peneira, de seletiva. Que bacana, tomara que tudo volte ao normal. Falamos agora então de campeonato catarinense, já que o Chapecoense perdeu para o Figueira, é isso? A Chapecoense tinha jogado a fase oitavas de final, Gabi, e você que acompanha a nossa programação aqui, contra o Hercílio, né? Empatou, ganhou a segunda partida, acabou classificando, né, para outra fase, mas daí veio aquele imbróglio de pontos. O Hercílio acabou perdendo os pontos e com isso o Figueirense herdou a vaga, oitavo colocado. Aí o Figueira pegou a Chapecoense ontem lá em Floripa. A gente não sabe dizer se a Chapecoense veio meio que desacursada da vida, pé da vida. O fato é que o Figueirense já vinha numa ascensão na primeira fase e confirmou isso nesse jogo de ontem, né? Jogando lá em Floripa, vencendo por 3-1. Thiago Kozer fez o gol contra, 1-0, Breno 2-0 e Giva 3-0. Só aí o Anselmo Ramon descontou para a Chapecoense, porque se termina 3-0, bye-bye, né? Ia ser complicado para reverter o jogo da volta quarta-feira lá em Chapecó. Então, só confirmando, a Chapecoense, quarta-feira, dia 12 agora, tem que fazer 2 gols de diferença, tipo 2-0, 3-1, 4-2, para seguir adiante e pegar o Marcílio Dias na semifinal. Se o Figueira perder só de 1 gol de diferença, Figueira classifica para outra fase e vai o Figueira pegar o Marcílio Dias. Enquanto isso também, além do Marcílio que está lá aguardando, temos o Avaí e o Brusque, já jogaram a primeira partida em Floripa 0-0, também esperando para jogar a semifinal um pouquinho mais para frente. E no Campeonato Gaúcho vai ter Grenal, isso? Vai ter Grenal, vai ter clássico, sim, os times de Porto Alegre confirmaram no final de semana, né? O Internacional na vitória de 3-1 contra o Juventude, tinha perdido o jogo de ida por 1-0 em Caxias do Sul, e o Grêmio conseguiu também uma vitória tranquila em casa contra o Caxias, já tinha vencido fora, então agora a gente vai ter em 2 domingos, no próximo e no outro, a decisão entre Internacional e um Grêmio, um clássico com certeza que vai movimentar. Uma pena que a gente não tem torcida, mas é show de bola. Show de bola. Mesma situação, né, Gabi? É clássico regional, clássico local, nacional, Flamengo e Fluminense confirmaram no final de semana o favoritismo, né? O Flamengo no 4-1 contra o Volta Redonda, mesmo com o time ali mistão, meio que reserva e tal, já tinha vencido por 3-0, jogava pelo empate ou até por derrota, fez 4-1 ao natural. Temos os gols dessa partida aí, me parece, né? A vitória da equipe do Flamengo por 4-1 contra a equipe do Volta Redonda, né? E o outro jogo teve o Fluminense, a vitória de 3-1 contra a equipe da Portuguesa, o Fluminense que acabou também se classificando para outra fase, né? E para fechar, Paulistão, né? Paulistão, quartas de final, né? Deixaram o teu Palmeiras chegar, né? Finalmente. Aliás, antes de falar do Paulistão, deixa eu só confirmar que o Campeonato Mineiro vai ter Atlético e América na decisão. Agora, assim, o Campeonato Paulista, nós tivemos aí então o jogo que praticamente confirmou a presença do Palmeiras na fase quartas de final da competição, um jogo realizado em Campinas, o Palmeiras metendo 3-0 na Ponte Preta. O Palmeiras que já tinha vencido
o Santos, né? Esse é o jogo do Flamengo, né? O Palmeiras que já tinha vencido a equipe do Santos, aí pegou a Ponte Preta, ainda dependendo de uma vitória do Corinthians, o principal rival, diante do Novo Horizontino. E olha, deixaram o Palmeiras chegar. Corinthians praticamente assim, ó, Palmeiras, se vocês quiserem o título paulista, fiquem à vontade. Basta jogar agora para valer na fase quartas de final, que é o confronto com o Bragantino, e depois semifinal, e aí a decisão também não interessa quem chega. Bom, é que futebol é profissionalismo também, né? Não dá para achar que os caras iam chegar simplesmente e entregar o jogo para o Novo Horizontino. A verdade é que o Novo Horizontino foi incompetente em não ter vencido o Corinthians em São Paulo. O Corinthians venceu por 2-1. O Palmeiras aí com gols de Gustavo Scarpa, William e também o Wesley fechou 3-0. Sacramento vai para a fase quartas de final. E agora começa a valer o Campeonato Paulista, Gabi. Nós teremos aí os jogos da fase quartas de final. Corinthians, nesta terça-feira, Corinthians e Inter de Limeira, jogo único, empate é pênalti. Aí, quarta-feira, só um jogo, Mirassol contra o Guarani, lá em Mirassol, também empate pênalti. Aí, na sexta-feira, os outros dois jogos, o São Paulo contra a Ferroviária, no Morumbi, e o jogo do Bragantino contra o Palmeiras, em Bragança Paulista. Beleza? Beleza. Obrigada, Jair. Até semana que vem, né? Até a próxima.